Bem-vindos ao Direito a Falar, um programa feito em parceria entre a ETV e a revista Advocados. Carlos Cruz, advogado, sócio fundador da CCA, é o nosso convidado de hoje. Vem falar da Associação da Sociedade Aontier, fundada pelo filho de Adolfo Soares, o ex-primeiro-ministro de Espanha recentemente falecido, e também sobre as oportunidades que existem na América Latina. Carlos Cruz, obrigado por estar aqui no Direito a Falar. Como é que surge a Associação da CCA Aontier? Muito obrigado eu. Em primeiro lugar, queria exprimir o gosto que tenho em estar aqui de novo. Acho que esta rúbrica que põe advogados a falar com advogados, advogados a falar com o público, é de extrema utilidade porque permite que se criem aqui canais de comunicação que são absolutamente relevantes e que não existiam no passado. Em nome da equipa toda, obrigado. Queria saudar esta iniciativa, assim como tive a oportunidade de saudar o aniversário do Advocados, que há pouco tempo decorrido. Como é que surge esta integração? Não é uma associação. Uma integração. A Aontier é um escritório global com alma local, ou seja, a Aontier é um escritório supranacional resultante da integração de várias sociedades de advogados numa sociedade só. E nasceu das preocupações de um conjunto de pessoas que olharam para o exercício da atividade da advocacia em função dos novos tempos e das novas necessidades. A globalização, a necessidade de acompanhar os clientes, de os aconselhar e a necessidade de acolher clientes vindos de países emergentes. Tudo isso foram referenciais, objeto de uma reflexão profunda, que levou que um conjunto de profissionais acabasse por chegar à conclusão que era melhor trabalhar em conjunto do que trabalhar separadamente. E era melhor trabalhar integradamente do que em rede. E dessa formulação nasceu a Aontier, portanto, na base da iniciativa de 3 escritórios europeus, o escritório Ramón Hermosilla Gutiérrez La Rosa de Espanha, CCA Advogados de Portugal e Simos Andrews de Londres. E a partir daí houve a expansão para os locais onde se entendeu que era prioritária a permanência e a afirmação da Aontier. E esses mercados traçados a partir da Caixa da América Latina, também outros estes mercados, vamos ver, não é fácil, por um conjunto de circunstancialismos que têm muito a ver com culturas locais e até com alguns entraves de natureza corporativa, um escritório globalizar-se. É fácil em termos da rede, é fácil eu fazer uma associação com o Sr. A, com o Sr. B, com o Sr. C, é difícil em termos de integração. E, portanto, desde logo, há constrangimentos de natureza legal que não permitem que a Aontier esteja em determinados países da forma que quer. Depois, há a necessidade de não nos esquecermos de onde vimos e quem servimos. Ou seja, as nossas prioridades são os mercados que o empresário português, que a economia portuguesa e espanhola e inglesa procura no sentido da sua expansão. Vamos ver. A globalização e a expansão da Aontier é também, de algum modo, a globalização e a expansão dos clientes que se procura servir e que são os nossos clientes de origem. Depois, claro, acrescidamente, se nos países de destino houver um fluxo para determinado tipo de investimentos e outras ações na Europa e nos países onde Aontier estava, lá estaremos para o servir. Mas a ideia matriz é esta. Muito bem. Se a Aontier tinha uma ligação à família dele, o filho dele penso que faz parte da... o nome Adolfo Soares é um cartão de visita? Ora bem, eu queria referir que o dínamo disto tudo, falando em termos mecânicos, e o dínamo é o dispositivo que fornece energia ao motor,
é o Adolfo Soares Ilhana, portanto, o filho do recém-falecido Adolfo Soares, que é o homem que incorpora o ideal da integração e da afirmação da Ontier como sendo um conceito de advocacia integrado e internacional. Eu devo dizer que eu não me tinha apercebido, sendo eu contemporâneo, ou seja, eu andei na política em Portugal quando o Adolfo Soares era primeiro-ministro espanhol, acompanhei toda aquela evolução que ele imprimiu na política espanhola e quase que me apetece dizer que os funerais de Estado com que o Reino de Espanha distinguiu Adolfo Soares não foi mais, no fundo, do que o pagamento de uma dívida de gratidão e o reconhecimento do papel crucial que ele teve na transição para a democracia e, quando diz pacífica, sublinha efetivamente o risco que na altura existiu, que era um risco de desagregação, ou seja, havia elementos desagregadores da evolução para um regime democrático e que tinham a ver com a resistência das Forças Armadas, tinham a ver com os movimentos autonomistas e de libertação e tinham de ver também com a impreparação da sociedade espanhola, nomeadamente para a legalização do Partido Comunista. E tudo isto o Adolfo Soares conseguiu ultrapassar com muita paciência, com muita habilidade e com um cunho pessoal que marcou a democracia em Espanha e que depois se veio a revelar a sua coragem pessoal e física nos célebres acontecimentos que envolveram o Terreiro de Molina, do sequestro das Cortes Espanholas. É muito forte. Eu devo dizer-lhe que não me tinha apercebido da influência e da memória de Adolfo Soares, ou da figura de Adolfo Soares, nos países espanhófilos, ou seja, quando na América Latina se fala de Adolfo Soares e o Adolfo Soares filho conta alguns episódios, e olha que ele tem muitos e muitos, da vida do pai, de todas as suas atribulações neste período, que foi um período muito rico da história política espanhola, ele fala e as outras pessoas ficam caladas com o interesse que têm nesse período e o respeito que têm à figura de Adolfo Soares. Portanto, foi um político marcante em Espanha, muito do que a Espanha é hoje e conseguiu a tal transição pacífica, deve a um conjunto de pessoas, mas especialmente a Adolfo Soares. E o Adolfo Soares filho... O filho não seguiu a política, optou não pela seguiu advocacia. A política. Ele andou pela política, mas acabou por chegar à conclusão que não era propriamente a sua vocação, e hoje em dia é o presidente da Ontier Internacional, é o homem que aglutina todo um conjunto de tarefas que têm a ver com a atividade da Ontier, a sua expansão, a sua implantação e a sua estratégia. Como é que chegou ao contacto com ele? Como é que o conheceu? Como é que chegaram a este projeto comum, no fundo, ao desenvolvimento deste projeto comum? Este projeto comum foi, como tudo, como todas as coisas complexas, começou com uma coisa simples, foi conhecimentos pessoais. E, portanto, e a figura do Adolfo Soares e o seu empenhamento rapidamente, posso dizer que seduziu os sócios de CCA e que os levou a embarcar, entre aspas, nesta aventura que é tentar internacionalizar um escritório com todas as contingências e todo o esforço que essa iniciativa encerra. Quais têm sido as mais-valias para a CCA desta integração na Ontier? As mais-valias é, efetivamente, termos uma presença internacional e termos uma
um reforço das nossas competências. Isso porque a integração permite efetivamente um conjunto de intercâmbios que é extremamente valioso para a qualidade do serviço prestado aos clientes, uma vez que são as experiências e toda a cultura de vários escritórios que contribuem para um fim comum, e depois permite que o cliente português ou o cliente espanhol que quer investir na Colômbia, que quer investir no Paraguai, que quer investir no Brasil, que quer investir no México, que quer ir para a América do Norte, quer ir para a China, ou quer ir para a África lusófona, se possa sentir seguro e acompanhado com as pessoas em quem ele confia, com os métodos a que ele está habituado e, portanto, permite, de algum modo, enfim, sem falsas modéstias, uma maior estabilidade e uma diminuição do risco da internacionalização desses empresários. A América Latina é um dos países onde as empresas portuguesas estão a investir. A Colômbia é um desses exemplos. Penso que a Colômbia é um desses países onde a CCA pode prestar esse tipo de apoio, não é? Há algumas especificidades desse mercado? Não, a Colômbia é efetivamente um país em desenvolvimento com níveis de crescimento do PIB notáveis, mas a Colômbia é um país que precisa de tudo. Portanto, desde a distribuição às infraestruturas, à consultadoria, à reforma de Estado, a Colômbia é um país que, neste momento, entrou numa fase de estabilização que lhe permite ser atrativa em termos de investimento, mas a Colômbia é o típico país em que há um conjunto de necessidades que podem ser supridos por vários investimentos estrangeiros, nomeadamente portugueses, que aliás já lá estão, não é? Quer a nível de infraestruturas, quer a nível de distribuição alimentar. Existem realidades de investimento na Colômbia que são fruto do esforço e da capacidade dos empresários portugueses. Como é que a CCA faz acompanhamento de empresas que queiram, por exemplo, ir para a Colômbia? Estamos a falar de empresas portuguesas. As empresas portuguesas, o acompanhamento que uma sociedade de advogados ou que um advogado pode fazer no quadro do investimento, como sabe, é o acompanhamento de geometria variável, que pode ir desde a clarificação das normas e dos constrangimentos legais a esse investimento, vai desde também questões de ambiente financeiro e questões cambiais, que fora da zona euro, como sabe, têm uma importância absolutamente decisiva, estudos de mercado e até a abordagem de parceiros. Não direi que somos pau para toda a obra, mas quando lhe falo em geometria variável, tudo depende daquilo que o empresário português tem em mente, tudo depende daquilo que ele quer fazer. E, portanto, a nossa vocação é encaixar-nos nas necessidades e tentar providenciar um serviço útil para que, como eu lhe disse, julgo que não há investimento sem risco, mas que o risco de investir num mercado que é desconhecido possa ser minimizado. Outros países que despertem alguma curiosidade na América Latina, estou-me a lembrar, por exemplo, da Venezuela, apesar da situação de alguma turbulência, mas é uma comunidade portuguesa muito grande também. Eu devo dizer que não conhecia a comunidade portuguesa na Venezuela e fiquei perplexo com a sua vitalidade e a sua prosperidade e o seu patriotismo. Portanto, a comunidade portuguesa na Venezuela está bem e recomenda-se, é uma comunidade em expansão, domina alguns mercados de uma forma quase oligopólica, nomeadamente o mercado da distribuição e do retalho alimentar. A Venezuela tem um problema de identidade e tem um problema de estabilidade. Não tem um problema nem de riqueza, nem de projeto. Neste momento a Venezuela tem um conjunto de potencialidades muito grande e eu penso que no futuro será um país que, uma vez normalizado do ponto de vista político e reconciliado, porque também é muito importante,
consiga abrir as portas a investidores estrangeiros e eu penso que nessa altura os portugueses terão uma palavra a dizer. Que outros mercados ali naquela região da América Latina que os portugueses ainda não descobriram ou descobriram de uma forma incipiente e que podem se revelar potenciais mercados para essas empresas? Para nós, portugueses. Eu escolheria 3 países. O Peru, onde abriu recentemente, o Paraguai e Chile. São 3 economias em ascensão, onde existem oportunidades de negócio substanciais. Já o Brasil é uma realidade diferente, não é? Porque tem condicionalismo de natureza política e administrativa diferentes da generalidade dos países da América Latina. E é um país onde os portugueses já tentaram entrar, alguns com sucesso, outros com menos sucesso, mas enfim, tem umas características próprias. Tem umas características próprias. Outros mercados onde a CCA um dia esteja presente, estou a lembrar da China, que é um... Ora bem, a China... Que é um mercado importante. A China foi o primeiro mercado onde, na altura ainda, CCA se instalou, em Xangai. E foi considerado um mercado extremamente interessante e ainda hoje é considerado por 2 ordens de razões. Primeiro, porque o empresário português que queira negociar com a China precisa de um advogado. Precisa absolutamente de um advogado. Porque precisa quem fala mandarim, precisa quem conheça a lei, precisa quem dialoga e quem negocia. Porque os pressupostos culturais são completamente distintos. E, portanto, a presença de CCA ou de Ontia nesse mercado correspondeu a uma necessidade premente da expansão dos empresários portugueses. Segundo, trata-se de um mercado de potencial ilimitado, não é? E que, digamos, tem oportunidades de negócio em toda a escala, desde do pequeno negócio ao grande negócio, que eu acho que são importantes e que podem ser extremamente proveitosas para a economia portuguesa. Essa decisão de ir para a China foi uma decisão tomada por algum motivo simples também, ou foi uma decisão ponderada e que, ao acompanhar algum investimento português, como é que ela surgiu na evolução da CCA? Surgiu a decisão de internacionalizar a CCA, surgiu, em primeiro lugar, numa altura em que a economia portuguesa estava numa fase algo recessiva e se chegou à conclusão que aqui estávamos limitados em termos de mercado interno, quer pela natureza do próprio mercado, quer pela própria concorrência. E, portanto, entendeu-se que uma solução era internacionalizar-se, ir para outros mercados. Foram estudados algumas alternativas, por exemplo, a Índia, não é? Mas acabou por se chegar à conclusão que a China, e concretamente Xangai, era aquele mercado onde a instalação seria mais fácil e poderíamos ser mais úteis. E embora o fizemos, porque temos apoiado muitas empresas portuguesas na sua internacionalização, com sucesso, não é? E penso que estamos a prestar um serviço útil aos empresários portugueses. As sociedades de advogados portuguesas, tal como as empresas, podem também ser vistas aqui como um papel de exportadoras, neste caso de serviços. É um papel que elas estão a assumir cada vez mais, até por estão a internacionalizar-se também cada vez mais. Bom, eu penso que sim. Eu nunca tinha, sabe, eu ainda considero que ser advogado não é uma atividade económica. Ser advogado é uma atividade que tem que ver com a prestação de um serviço de uma natureza muito específica. Um cliente, a prestação de serviços jurídicos não é uma prestação de serviços qualquer e, portanto, está sujeita a determinadas regras, a determinada ética, a determinada deontologia. Eu isso não abdico. Tirando essa especificidade,
Efetivamente, nós somos agentes económicos, como outros, prestamos serviços que têm uma repercussão, pressões em termos económicos. Dessa perspectiva, acho que posso responder afirmativamente. Quer dizer, e o acompanhamento de... Eu gostava de contribuir mais para a balança de pagamentos, efetivamente era bom sinal, não é? Mas, basicamente, digamos, a internacionalização das sociedades de advogados é aquilo que eu qualificaria uma internacionalização subordinada. Porque nós estamos onde os outros estão e estamos onde os outros querem estar, para que possamos prestar um serviço de qualidade e de relevância e de interesse aos clientes e, nesse caso, aos empresários que são, digamos, o substrato da economia portuguesa. Uma última questão, de qualquer forma, o caminho da CCA-ONTIE será sempre mercados internacionais também, não? A CCA-ONTIE tem uma dupla vertente, que é assegurar e cimentar a sua continuidade em Portugal, onde já existe há 60 anos, não é? Portanto, há mais de 60 anos. Portanto, ter essa permanência e essa subsistência, e para isso eu conto com os sócios associados mais novos que podem garantir a continuidade e a passagem do testemunho. E na continuação, portanto, a estratégia da CCA-ONTIE é clara, nós queremos estar em mais países do que aqueles onde estamos agora. E, portanto, tudo feito com cabeça, com ponderação, nada de aventuras e com o espírito, digamos, de poder ser útil e contribuir. Carlos Cruz, muito obrigado por estar no Direito a Falar. Foi o Direito a Falar a primeira parte do Direito a Falar desta semana. Voltamos já a seguir com outro tema e com outro convidado.